E aí, beleza? No futuro próximo, a superpopulação e as mudanças climáticas causaram a destruição global da Terra. Uma organização conhecida como Força Rangers Unida é formada para organizar uma evacuação completa do planeta, e a humanidade se estabelece em uma nova colônia espacial chamada Nova Prime. Vendo que os humanos agora estão vulneráveis, uma raça de alienígenas envia um grupo de ursas para invadir. Essas ursas são predadoras viscerais criadas justamente para matar humanos, que, embora sejam cegas, conseguem caçar detectando os feromônios, então caçam literalmente quem tem medo. Para deter a invasão, o comandante Cypher prova ser um herói ao aprender a suprimir seu medo, se tornou invisível para as ursas e usou uma técnica conhecida como fantasma, salvando assim toda a humanidade. Alguns anos depois da guerra, o filho de Cypher, Kitai, é um cadete na academia dos Rangers, porque deseja ser como seu pai. E mesmo durante os testes mais básicos, como corrida, ele se esforça para provar que é especial. No entanto, embora suas notas nos testes sejam ótimas, ele não se sai bem no campo e Kitai não consegue a promoção para o Ranger. Mais tarde, quando Cypher volta para casa de uma missão, Kitai conta a ele na mesa que não conseguiu a promoção ao Rangers. Em vez de confortar seu filho, Cypher permanece frio como um oficial, e para ele Kitai não deve ter estado pronto, por isso não passou. Cypher age de forma fria com a sua família o tempo todo, como se não soubesse como desligar o modo general, exigindo que Kitai sempre o chame de senhor. Após o jantar, Cypher presenteia sua esposa Faia com um colar e diz a ela que partirá no dia seguinte para Ifto para treinar os cadetes. No entanto, após essa missão, ele irá se aposentar e trabalhar com ela no departamento administrativo. Faia fica feliz ao ouvir isso e destaca que ele precisa passar mais tempo com Kitai. Precisa conversar com ele e ser menos distante, pois Kitai precisa de um pai e não de um oficial comandante. Kitai tem muitas inseguranças porque se culpa pela morte de sua irmã Senshi e tenta se conectar com ela de alguma forma, lendo seu livro favorito, o Moby Dick. Com isso em mente, Cypher se aproxima de Kitai e diz a ele que irá para Ifto e quer ir com ele. Alguns dias depois, a tripulação se prepara para partir e Kitai vê o quanto os Rangers, mesmo debilitados, respeitam e temem seu pai, que o consideram o herói da humanidade. A viagem começa, Kitai tenta se conectar com seu pai e diz que está lendo o Moby Dick, mas Cypher continua frio com ele. Ele diz para Kitai que ele deveria dormir pelo resto da viagem e Kitai finge obedecer, mas assim que Cypher está dormindo, ele deixa seu assento para explorar a nave. Ele encontra uma área com sinais de advertência e os Rangers que guardam imediatamente o repreendem por isso. No entanto, quando percebem que ele é filho de Cypher, permite que ele entre e possa ver a tal carga. E aí descobrem-se que estão transportando uma ursa que será usada para ensinar os cadetes como ser um fantasma. O Rangers desafia Kitai, já que é filho de Cypher, a tocar a carapaça da ursa e tentar seu controle emocional. Mas quando Kitai começa a se aproximar, ele começa a ter flashbacks da noite em que sua irmã morreu, justo quando Kitai está prestes a tocar a carapaça. A ursa sente o cheiro do medo e ruge para ele, assustando-o, fazendo recuar. Nesse momento, Cypher acorda e sente algumas vibrações estranhas, então ele usa seu anel contra a parede da nave para confirmar que há perigo chegando. Ele corre para avisar os Rangers para ficar em alerta total e pede para Kitai que vista o seu traje de vida e permaneça na sua cadeira. Cypher então informa aos pilotos que estão indo em direção a uma tempestade de asteroides e a nave começa a tremer ao ser atingida por eles, perdendo o motor, e Cypher ordena que os pilotos entrem em um buraco negro mais próximo, para que possam viajar para uma ancoragem diferente. A nave atravessa o buraco negro com segurança e aparece perto da Terra, e a lei diz que ninguém deve retornar devido à sua alta contaminação. Cypher quer ir para outro lugar, mas os pilotos explicam que a nave sofreu danos demais, o que significa que eles precisam pousar o mais rápido possível. À medida que a nave se aproxima da atmosfera da Terra, ela começa a tremer novamente e Kitai entra em pânico. Então Cypher o orienta a respirar para acalmá-lo e nesse momento a nave começa a se despedaçar. Cypher é arremessado pelo vento enquanto Kitai desmaia. Momentos depois, Kitai acorda e descobre que a nave realmente caiu e ele sai do seu assento para
para procurar os outros Rangers, mas descobre que todos estão mortos. Seu pai ainda está vivo e ele confirma isso, então Kitai senta ao seu lado e espera que ele acorde. Quando Cypher retoma a consciência, Kitai explica que a cauda da nave simplesmente sumiu, o que significa que a Ursa também desapareceu. Cypher guia Kitai até a cabine para encontrar o sinal de emergência, mas quando ele tenta usá-lo, descobre que está quebrado e Kitai coloca Cypher em uma maca e o leva ao computador, onde o general verifica o inventário e confirma que há outro sinal de emergência na cauda da nave, e como ambas as pernas de Cypher estão feridas, ele dá a Kitai a missão de encontrar a outra cauda. Porém, o scanner indica estar cerca de 100 km de distância de onde estão, e ele então dá a Kitai uma lâmina mais 6 frascos de inaladores de filtração de ar, o que ajudarão a respirar no ambiente da Terra extremamente poluído. Ele também informa que o traje de vida e a mochila possuem câmeras, então Cypher verá tudo o que Kitai vê. E precisa ser muito cuidadoso, pois tudo na Terra evoluiu para matar os humanos, o que faz Kitai lembrar de como teve que assistir sua irmã sendo morta pela Ursa, mas não tem o que fazer. Segundo seu pai, se ele não cumprir a missão, eles morrerão. E sobre a Ursa que estavam carregando, Cypher acha que ela deve ter morrido no acidente, mas é mais seguro presumir que ela ainda está viva e faminta. Depois de usar um dos inaladores, Kitai sai da nave e fica muito nervoso ao ver todos os corpos ao redor. Para acalmá-lo, Cypher o faz se ajoelhar e lembrar-se de concentrar-se no momento para superar seus medos. Isso também faz parte do treinamento de Rangers, então Kitai inicia sua jornada, que o permite encontrar muitos animais que nunca viu em sua vida. Ao escalar um penhasco, ele é surpreendido por uma aranha em sua mão, e quando alcança o topo, vê pássaros voando no céu e o gado pastando nas planícies. Nesse momento, o Cypher libera várias ondas para encontrar a Ursa e lembra Kitai que a temperatura cai drasticamente na Terra à noite. Para sobreviver, ele deve encontrar um dos muitos pontos quentes antes que escureça. Em seguida, Cypher examina seus próprios ferimentos e confirma que os ossos de sua perna estão quebrados e precisa de remédios para combater a dor. No entanto, eles o deixam sonolento e prejudicarão sua visão, o que faz Cypher lembrar do tempo em que sua filha chamou durante a guerra. Senshi havia encontrado uma cópia original de Moby Dick, o que era algo significativo, pois todos os livros de verdade foram deixados na Terra. Mas Cypher agiu friamente, como de costume, mas agora está começando a se arrepender, então decide não tomar o medicamento. Momentos depois, Kitai percebe que seu traje ficou preto. Cypher explica que ele está equipado com sensores de movimento. A cor preta significa que há uma forma de vida se aproximando e um grande babuíno emerge da floresta. Cypher aconselha Kitai a ficar parado, mas o garoto prefere jogar uma pedra para ver se tenta espantá-lo, o que faz com que um grupo inteiro de babuínos saia e comece a atirar pedras em Kitai. O garoto começa a correr o mais rápido possível e Cypher o guia em direção ao rio mais próximo para impedir que os babuínos o sigam. Kitai atravessa rapidamente o rio, mas mesmo que os babuínos não estejam mais o seguindo, ele continua correndo com a lâmina em mãos porque está muito nervoso e assustado. Cypher precisa gritar com ele para fazê-lo parar e ajoelhar para se lembrar do treinamento. Cypher percebe que há toxinas na corrente sanguínea de Kitai e pede para verificar o seu corpo. Kitai tem uma sanguessuga na mão e remove imediatamente, mas a toxina ainda está em seu sistema sanguíneo. Cypher então dá a instrução para ele injetar o antídoto, mas ele está começando a não sentir mais as mãos. Kitai tem que deixar o seu corpo cair sobre a agulha para fazê-la fixar e desmaia. Algumas horas depois, a temperatura está diminuindo. Cypher força Kitai a acordar para encontrar um ponto quente que está a aproximadamente 10 km de distância dali. Kitai então começa a correr o mais rápido possível e Cypher ouve o computador informá-lo que ele precisa de um desvio arterial para tratar sua perna. Novamente, Cypher se recusa a tomar o medicamento e passa pelo procedimento enquanto suporta a dor. Enquanto trabalha, ele pensa no aniversário de Senshi, que teve que assistir através de uma tela porque estava em missão. Senshi pediu a ele para apagar as velas e Cypher só aceitou depois de muita insistência. Quando Kitai finalmente alcançou o ponto quente, verifica seu equipamento e descobre que 2 dos inaladores estão quebrados, mas mente para o seu pai, dizendo que tem
todos na mochila. Cypher vê sua reação, mas ainda não diz nada. Kitai pega um frasco e se abriga sobre uma árvore enquanto começa a chover. Então aproveita a oportunidade para perguntar ao seu pai como ele conseguiu se tornar um fantasma durante a guerra. Cypher conta que uma ursa o atacou no ombro com sua garra e durante a luta caíram no rio. A ursa tentou afogá-lo, mas quando Cypher aceitou sua morte, a garra saiu porque a ursa não conseguia mais encontrá-lo. Cypher havia entendido que o medo não era real e mesmo que exista a raiva e também o perigo, o medo é apenas algo que está no pensamento das pessoas sobre um futuro que ainda não existe ou sequer vai existir. Na manhã seguinte, no caminho, Kitai vê uma pilha de macacos mortos, a prova de um perigo maior, e quando Kitai chega às cataratas, Cypher faz verificar seu inventário. Kitai tenta mentir sobre os inaladores, mas seu pai o desmascara ali na sua frente e faz alguns cálculos que indicam que Kitai não conseguirá concluir a missão sem os inaladores. Ele então ordena ao seu filho que aborte a missão, só que Kitai começa a pensar em como teve que assistir Senshi morrer e se recusa a fazer o mesmo com seu pai. Então diz a Cypher que não é covarde igual a ele e Cypher ignora a provocação e insiste que ele deve voltar. Mas Kitai pula nas cataratas usando seu traje para planar pelo ar e um enorme condor aparece e começa a persegui-lo. Então Kitai tenta manobrar para se esconder atrás das cataratas, mas o condor é mais rápido e assim que Kitai sai, a ave o ataca. Kitai desmaia e Cypher perde toda a comunicação com ele. Kitai acorda no ninho de condor com seus filhotes e ele tenta sair silenciosamente, mas vários felinos aparecem tentando o atacar para comer os filhotes e o condor ataca o bando, mas muitos deles continuam a entrar. Kitai consegue expulsar um e o condor agarra o outro, mas quando um terceiro entra, Kitai não tem escolha a não ser usar sua lâmina. Kitai corta um buraco no chão para fazer o leão cair e depois que todos os felinos se vão, Kitai deixa o ninho e lamenta a morte de todos os filhotes do condor. Depois Kitai tenta entrar em contato com seu pai e descobre que seu comunicador está quebrado. E na nave, Cypher recebe imagens dos seus drones mostrando os corpos dos Rangers pendurados em uma árvore, o que significa que a ursa está solta. Cypher decide gravar uma mensagem para sua esposa, dizendo simplesmente que perdeu o filho deles e nada mais. Enquanto isso, Kitai continua viajando pela floresta e se esconde dentro de uma caverna para evitar o frio à noite. Dentro dela encontra desenhos deixados pelos homens das cavernas e muitas serpentes perigosas, mas elas estão apenas se alimentando. Ele faz alguns cálculos sobre a distância que falta ao seu inventário e as chances não são boas, mas ele precisa tentar, pois lembrou do que o seu pai disse. Na manhã seguinte, Kitai sai da caverna e percebe que o condor está o seguindo. Pensando que quer atacá-lo, Kitai começa a correr e logo precisa usar o último inalador. Depois constrói uma pequena jangada para navegar pelo rio e quando ele tira uma soneca para descansar, sonha com Senshi, que tenta dizer a ela que no dia de sua morte quase saiu do confinamento para ajudá-la. Senshi não acredita nele, mas não se importa, pois acha que ele fez a coisa certa ao se salvar. Ela também acha que Cypher está zangado consigo mesmo pelo que aconteceu. E Kitai tenta recitar Moby Dick para provar que está lendo, mas Senshi grita com ele para acordá-lo rapidamente, pois descobre que a jangada já chegou em terra firme. A temperatura está começando a cair, então Kitai corre para encontrar um ponto quente, mas não é rápido o suficiente e desmaia no chão quando as plantas ao redor congelam. Kitai pensa que agora irá morrer, mas quando acorda de manhã, algo em cima dele o manteve aquecido, justamente o condor que morreu para salvá-lo como agradecimento por lutar por seus filhotes. Após agradecer à criatura, Kitai continua sua jornada e está ficando difícil respirar, mas finalmente encontra o rabo da nave e imediatamente põe as mãos em mais inaladores e uma nova lâmina. Em seguida, ele investiga a área e descobre que a casca da ursa está aberta, confirmando que o monstro escapou. E na nave, Cypher está sonhando com o Kitai pequeno, entregando-lhe a sua lâmina. Ele é acordado subitamente pela voz do seu filho, porque o garoto encontrou um comunicador e o farol na cauda estava na nave. Kitai
não pode ouvi-lo porque está em uma zona escura, mas não sabe disso e tenta usar o farol de qualquer maneira. Mas não funciona e, frustrado e desesperado, Kitai começa a ter um acesso de raiva. Mas logo se lembra dos treinamentos de seu pai e se ajoelha para se acalmar. Kitai percebe que há uma interferência na área e subir no vulcão vizinho deve permitir que ele ative o farol sem obstruções. Em seu caminho para o vulcão, Kitai encontra o corpo de um Rangers, como a ursa deve ter deixado lá para assustá-lo e ele liberar seus feromônios. Kitai faz o melhor que pode para ignorar isso e continua até chegar à base do vulcão, onde tenta lançar o farol novamente e falha, e Cypher percebe que a ursa no scanner espera seu filho, então ele deve agir rapidamente antes que seja encontrado. Kitai entra em uma caverna para tentar encontrar um caminho até o topo do vulcão e lá dentro encontra a ursa o esperando. O monstro ataca imediatamente e fica preso sobre uma pilha de rochas e Kitai começa a correr, enquanto a ursa se libera. E se esconde em uma poça de água e na nave o computador começa a falhar e Cypher perde o acesso ao tratamento médico e começa a perder a consciência. Enquanto isso, Kitai nada em direção a uma fonte de luz que permite que ele ressurja de uma cova. Quando ele começa a subir para alcançar o topo do vulcão, a ursa salta da água e agarra o pé do garoto. Kitai chuta a besta para enviá-la de volta à água e depois termina de subir a cova para sair. Imediatamente Kitai tenta ativar o farol, mas a ursa retorna e pula nele. Enquanto Kitai se contorce no chão de dor, ele lembra do dia em que Senshi o protegeu e todos os conselhos de Cypher lhe permitindo que Kitai finalmente encontrasse e superasse seu medo, alcançando o modo fantasma naquele momento. A criatura perde o rastro dele e Kitai aproveita a confusão para atacá-la com sua lâmina. Como a besta não pode se defender, Kitai precisa apenas de alguns golpes precisos e finalmente mata a criatura. Tudo isso é visto por Cypher antes de perder a consciência de vez e depois Kitai finalmente dispara o farol e em poucas horas os Rangers começam a chegar e resgatam os dois. Kitai está preocupado com seu pai na base de resgate, mas quando verifica, confirma que ele está vivo. Cypher força seu corpo dolorido a ficar em pé para saudar o seu filho com respeito pela sua bravura e heroísmo. Kitai corre para abraçar seu pai, dizendo que quer trabalhar com sua mãe agora. E pela primeira vez, Cypher retribui o abraço e o sorriso e diz que também quer. Terminando assim, Depois da Terra, filme de ficção científica e ação de 2013. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!